E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho? Hoje o tema é super especial, a gente vai falar sobre o Dia Internacional da Mulher. É isso aí. Mas calma, a gente não vai ficar só nas flores e nos parabéns, a ideia é ir muito além disso, beleza? Com certeza. Bora lá. Para esse mergulho, a gente vai se aprofundar num texto super bacana do professor Flávio Eustáquio das Graças, lá de Itanhomi, Minas Gerais. Ele tem uma visão bem interessante sobre a DETA, sabe? Vai além da comemoração, coloca o Dia Internacional da Mulher num contexto histórico, de luta, de força individual e da necessidade urgente de uma sociedade mais justa. Exatamente. Parece que quer que a gente lembre da longa e difícil batalha que as mulheres enfrentaram, né, por igualdade e respeito. Sim, total. Ele coloca o dedo na ferida, sabe? Vai além da celebração. E usa umas imagens fortes para mostrar como, ao longo da história, as mulheres foram silenciadas, controladas e tiveram seus sonhos sufocados. Nossa, que pesado. Pois é. A gente sente a indignação dele no texto, como ele quer que a gente reflita sobre isso. E ele dá exemplos, né? Do Brasil, tipo o caso da Maria da Penha, que lutou contra a violência doméstica. Sim. E conseguiu uma lei importantíssima, né? Protegendo milhões de mulheres. É importantíssimo. Sem falar da Eunice Paiva, né? Uma advogada ativista que desafiou a ditadura num período bem obscuro da história do Brasil. E o mais legal é que você vê a admiração do professor Flávio por essas mulheres, sabe? Ele fala, lembramos de Maria da Penha, recordamos Eunice Paiva. Ele coloca a gente pra lembrar dessas figuras, sabe? Tipo, ó, elas existiram, elas lutaram, deixa claro que a coragem delas o inspira. Sim. E ele quer garantir que as histórias delas não sejam esquecidas. Ele conecta essas heroínas brasileiras com ícones globais, né? De resistência, tipo a Malala Yousafzai e Rosa Parks. Sim, com certeza. Ele tá mostrando pra gente que a luta pelos direitos das mulheres é universal, né? Totalmente. Mulheres do mundo todo enfrentando desafios parecidos, mostrando uma coragem absurda. Pois é, mas me diz uma coisa. Será que essas histórias, mesmo inspiradoras, mudam alguma coisa? Boa pergunta. E aí, que ele nos provoca a ir além da inspiração, sabe? Ele questiona se a gente já parou pra pensar no porquê de precisarmos de tantos exemplos de superação, sabe? Se a luta é universal, é constante, onde a gente tá errando. Verdade, né? Ele tá falando pra gente ir além, né, dos gestos simbólicos e pensar no que precisa mudar na sociedade pra ter igualdade real. Isso aí. Será que só lembrar das histórias, celebrar a força dessas mulheres é suficiente? Ele joga essa responsabilidade pra gente, sabe? E é uma crítica importante, porque, infelizmente, a necessidade dessa mudança é gritante quando a gente olha as desigualdades, né? Sim, a gente vê, né, a diferença salarial, a violência contra a mulher, a falta de representatividade em cargos de liderança. Exatamente. São tantos desafios que persistem, né? Mas o professor Flávio não quer que a gente se acomode. Ele nos convida a reconhecer esses problemas e buscar soluções. Afinal, se a gente só celebra e não muda nada, qual o sentido, né? Tem razão. Mas sabe o que me chamou a atenção? O quê? Apesar dessa crítica social toda, ele dedica um espaço para homenagear as heroínas do dia a dia. Sabe? Virgem. Aquelas que estão perto dele, as professoras, as mães, as amigas, as esposas. Achei bonito ele reconhecer a força, a resiliência, o amor dessas mulheres, que às vezes passam despercebidas, né? Verdade. É um toque, pessoal, que humaniza a discussão. Ele sai do campo das ideias e traz a realidade das mulheres que inspiram a vida dele, mostrando gratidão pela presença delas. E isso faz a gente pensar quantas mulheres incríveis a gente não cruza todo dia. É verdade. E a questão do passado, ele fala sobre isso também, né? Tipo, sobre as mulheres que sofreram durante a ditadura brasileira. Sim. Me parece que ele tá querendo traçar um paralelo entre o silenciamento daquela época e a opressão que as mulheres enfrentam ao longo da história. Sem dúvida. É como se ele dissesse, olha, a luta das mulheres não é só por direitos, mas também contra o esquecimento. Ele quer honrar o sacrifício de quem veio antes. E garantir que essas histórias continuem inspirando as próximas gerações. Afinal, não podemos deixar que os erros do passado se repitam. Com certeza. E aí ele nos leva para um chamado à ação, né? Ele nos convida a ir além das comemorações superficiais e refletir sobre o que cada um de nós pode fazer para criar uma sociedade mais justa e igualitária. É verdade. O que você acha que a gente pode fazer de concreto para responder esse chamado? Acho que a gente precisa começar reconhecendo os privilégios que a gente tem, né? E como eles podem estar contribuindo para essa igualdade. E a partir daí a gente pode buscar formas de usar esses privilégios para amplificar a voz das mulheres, sabe? Apoiar iniciativas que promovam igualdade de gênero, combater atitudes machistas no dia a dia. Concordo.
É. E talvez o mais importante seja ouvir as mulheres de verdade, É. né? Dar espaço para que elas contem suas histórias. Sim, com certeza. Compartilhem suas dores, suas conquistas, sem julgamentos, né? Afinal, só conhecendo a realidade delas é que a gente pode começar a construir um futuro melhor, né? Exato, é sobre empatia, sabe? É. Se colocar no lugar do outro, entender que a luta por igualdade é de todos nós Sim. e principalmente ter a humildade de reconhecer que a gente sempre tem algo a aprender. Com certeza. É isso aí. E por falar em dar voz, né? O professor Flávio mencionou um evento recente que mostra o poder da narrativa na luta por justiça e reconhecimento. Eu tô falando do Oscar. É. Que o filme sobre Eunice Paiva ganhou. Isso? Aquele que conta a história dela e do marido, Rubens Paiva, que desapareceu, né? Durante a ditadura. Exatamente. É um exemplo forte de como a arte pode trazer essas histórias à tona, sabe? E colocar num palco global. O professor Flávio destaca que o filme, cheio de atores conhecidos, né? Com uma atuação emocionante da Fernanda Torres, filha da Fernanda Montenegro, levou essa história, né? Específica de resiliência e luta por justiça para um público enorme. É como se o sofrimento individual, mesmo sendo único, acabasse ecoando, né? Na vida de tantas outras pessoas que viveram situações parecidas. E essa vitória no Oscar, como o professor Flávio aponta, parece um reconhecimento, né? Que demorou. Mas chegou não só para Eunice Paiva e a família dela, mas para todos que sofreram durante esse período difícil da história do Brasil. É verdade. E aí a gente volta para a mensagem central do professor Flávio Sim. sobre o Dia Internacional da Mulher. Ele deixa a gente com uma pergunta, né? Poderosa, nos desafiando a ir além dos gestos simbólicos. Vamos falar. Que neste Dia Internacional da Mulher, possamos ir além das flores e homenagens superficiais. Sim. Que possamos refletir sobre o que cada um de nós pode fazer para construir uma sociedade verdadeiramente igualitária. Isso aí. Ele está questionando a gente, sabe? O que cada um de nós pode fazer para construir uma sociedade onde as mulheres não precisem lutar constantemente, né? Para serem vistas, ouvidas e respeitadas. Exato, é que a gente vá além, né? Na parte bonitinha da data. E se aprofunde no trabalho que precisa ser feito de verdade. É sair da consciência e partir para ação. Entendendo que a mudança real acontece no nível individual. Nas nossas interações, nas nossas escolhas do dia a dia. É verdade. E você? O que te impactou mais nessa reflexão do professor Flávio? Eu acho que a parte que mais me tocou foi a crítica à superficialidade, sabe? Das comemorações. A gente se enche de hashtags, de discursos bonitos, mas no fundo, muitas vezes, a gente não está disposto, né? A abrir mão dos nossos privilégios para que a mudança aconteça de verdade. Verdade. Às vezes a gente se contenta com a ideia de que reconhecer o problema já é suficiente. Quando, na verdade, é só o primeiro passo de uma longa jornada. A gente precisa ter a coragem de se olhar no espelho e se perguntar: o que eu tô fazendo para perpetuar a desigualdade e o que eu posso fazer para mudar isso? E aí, o que te incomoda? Qual é o seu quê nessa história toda? Acho que o que me deixa mais inquieta é a naturalização da violência, sabe? Sei. Contra a mulher. A gente se acostumou a ouvir histórias de abuso, assédio, feminicídio e parece que se tornou algo banal. Nossa. E isso é perigosíssimo. A gente precisa se indignar, denunciar e lutar para que essas violências não sejam mais aceitas como normais. Totalmente. A gente precisa questionar os padrões, as estruturas, né? Que perpetuam essa desigualdade. E, principalmente, ensinar as próximas gerações a fazerem o mesmo. E falando em próximas gerações, o professor Flávio também levanta uma questão importante, a importância da educação para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Ele fala da necessidade da gente repensar os modelos educacionais, né? De forma a desconstruir os estereótipos de gênero desde cedo. Sim. E não só na escola, né? Mas também em casa, na família, na comunidade. A gente precisa criar um ambiente onde meninas e meninos tenham as mesmas oportunidades e sejam incentivados a desenvolver todo o seu potencial sem limitações, né? Impostas pelo gênero. Concordo plenamente. A educação é a base de tudo, né? E é por meio dela que a gente pode plantar a semente da mudança. Mas é importante lembrar que educação não se resume só à transmissão de conhecimentos, né? Ela também envolve a formação de valores, atitudes, de comportamentos. Ou seja, não basta ensinar igualdade de gênero na teoria, né? A gente precisa vivenciar isso na prática, no dia a dia.
Exatamente. E isso vale para todos nós, né? É. Independentemente do gênero, da idade, da classe social, da orientação sexual, da etnia. A luta por uma sociedade mais justa é uma responsabilidade coletiva. E uma luta que não termina quando o Dia Internacional da Mulher acaba, né? Com certeza. É um processo contínuo Uhum. que exige atenção e dedicação constantes. O professor Flávio nos convida a não desanimar, né? Diante dos desafios, a manter a esperança. De que um dia a igualdade de gênero seja uma realidade para todas as mulheres. E que a gente possa celebrar esse dia. Sim. Não só como um marco da luta, mas como uma conquista, né? E Como um sinal de que estamos no caminho certo. para encerrar nossa conversa de hoje, que tal a gente relembrar algumas das mensagens que o professor Flávio nos deixou? Boa ideia. Acho que a primeira é que o Dia Internacional da Mulher não é só sobre comemoração, mas também sobre reflexão. Isso é. Exato. É um dia para lembrar das conquistas do movimento feminista, mas também para reconhecer que ainda há muito a ser feito, né? Sim. Para alcançarmos a igualdade de gênero na nossa sociedade. Outra mensagem importante é que a luta por igualdade não é só das mulheres, mas de todos nós. É uma luta coletiva que requer a participação de homens e mulheres, juntos, construindo um mundo mais justo Sim. e igualitário para todos. E para finalizar, acho que a mensagem mais poderosa do professor Flávio é que a mudança começa na gente mesmo. É isso aí. Nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, nas nossas palavras, a gente pode fazer a diferença. É verdade. Então, que a gente possa sair desse mergulho inspirados, né? Sim. É sermos agentes de mudança, construindo um futuro onde a igualdade de gênero seja uma realidade para todas as pessoas. É isso aí. E, sabe, o legal é que essa jornada não termina aqui, né? A gente pode continuar se aprofundando, buscando mais informações, ouvindo outras vozes. Sim, total. O professor Flávio focou na realidade brasileira, mas essa luta por igualdade vai muito além das nossas fronteiras. É verdade. Imagina quantas histórias incríveis a gente ainda não conhece. Muitas. Histórias de mulheres que desafiaram as normas, quebraram barreiras, lutaram por um futuro melhor. A gente precisa ir atrás dessas histórias, conhecer essas mulheres, entender suas lutas, celebrar suas vitórias. E a gente pode fazer isso de várias formas, né? Ler livros, assistir documentários, ouvir podcasts, participar de debates. E o mais importante, levar essa conversa para o nosso dia a dia, né? Conversar com as mulheres da nossa família, com nossos amigos, questionar atitudes machistas que a gente vê por aí. É isso aí, porque no final das contas a mudança só acontece quando a gente sai da teoria e parte para a prática, né? Quando a gente se coloca como um agente transformador da sociedade. E aí o que você, nosso ouvinte, pode fazer hoje para contribuir para essa transformação? Que tal começar buscando conhecer a história de uma mulher inspiradora da sua comunidade? Alguém que você admira, que te motiva a lutar por um mundo mais justo, mais igualitário? Isso. Compartilhe essa história com seus amigos nas suas redes sociais. Mostre para o mundo a força e a resiliência das mulheres que estão ao seu redor. Porque cada pequena ação, cada gesto de apoio, cada voz que se levanta contra a injustiça nos aproxima de um futuro onde a igualdade de gênero não seja apenas um sonho, mas uma realidade. Verdade. E é com essa mensagem de esperança e com certeza de que juntos podemos construir um mundo melhor que a gente encerra nosso mergulho de hoje. É isso aí. Valeu por embarcar nessa conversa com a gente. A gente se vê no próximo mergulho com mais histórias inspiradoras e reflexões para a gente construir um futuro mais justo e igualitário para todos. Até a próxima.